Fala, meu querido, fala, minha querida, professor Jefferson Rodrigues, seu professor de informática. Vamos lá fazer a correção do nosso quarto simulado. E aí, como é que você saiu? Saiu bem? Gabaritando informática já? Espero que sim, né? Então, vamos lá. Quarto simulado aí da questão de número 41 até a questão de número 45. Aqui tá meu Instagram. Caso você ainda não me segue, corre lá, que sempre eu posto dicas e questões lá no meu Instagram, tá bom? Então, vamos juntos. Questãozinha de número 41 falando aí sobre a parte de pragas virtuais, né? Então, fala o seguinte, ó. Um usuário recebeu o e-mail de um remetente desconhecido, ó. Então, aqui já são palavras-chave, ó. O remetente era o quê? Desconhecido. Então, teoricamente, você já não tinha nem que abrir esse e-mail aí. Mas, né? Se passando por sua operadora de telefonia celular, com um anexo intitulado Fatura Março, né, de 2024.pdf. Isso aqui acontece ou não? O tempo todo, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, principalmente quando fala ali sobre os correios, né? Falando que sua compra tá paralisada ali ou tá retida, você tem que fazer o pagamento ali para continuar o processo. Então toma bastante cuidado com esses detalhes, tá? E ele continua falando assim, ó. Ao se abrir o anexo, o computador do usuário é infectado com um tipo de malware. Professor, o que é um malware? Bora lá. Vamos entender isso aqui. Quando a gente fala sobre malware, é alguma coisa do quê? Do mal. Então, olha só, alguma coisa do mal. Mais precisamente, é um software malicioso, tá? Malicioso, beleza? Então, isso pra gente é um malware. Que criptografa, pronto, aqui ele já está falando palavras-chave, ó. Então, vou continuar marcando aqui de roxo. Criptografa seus arquivos e exige um resgate, um pagamento em criptomoedas para desbloqueá-los. Então aqui tem várias informações importantes onde ele já te dá a resposta, tá? Nesse caso, o tipo de ataque de malware sofrido pelo usuário é conhecido como. Então, letra A, keylogger. Letra B, DDoS. Letra C, vírus. Letra D, spyware. E letra E, ransomware. E aí, o que você marcou? Então, vamos aqui trazer para a gente o nosso gabarito. Gabarito letra E de efetivo, logo nós teremos. Quando a gente fala sobre o nosso querido ransomware, olha só, nós temos aqui três características principais que são palavras-chave que você vai buscar dentro da sua prova. Então ele vai falar o seguinte, ó, ele vai falar sobre sequestro dos dados, né? Sequestro dos dados, e ele vai falar que os dados vai ficar indisponível, tá? Então os seus dados vão ficar todos indisponíveis, você não vai conseguir acessar. E ele vai falar que o ransomware faz o quê? A criptografia. Pessoal, o que é uma criptografia? Ele colocar uma senha nos seus arquivos. Uma senha a qual você não vai ter acesso, você não consegue acessar de forma alguma os seus arquivos. E ele vai te pedir um resgate. Resgate, ou ele também pode falar pagamento. E normalmente esse resgate ou esse pagamento é em criptomoeda, conforme ele falou ali na nossa questão. Então, o que que é isso? O ataque de ransomware, ele sequestra os seus dados, deixando os seus dados indisponíveis para você. Você não consegue acessar. Por quê? Porque ele coloca um cadeado com uma senha. Ele criptografa os seus arquivos e aí ele depois vai solicitar o quê? Um pagamento ou um resgate. Se ele falar para você praga virtual que criptografa, pode marcar ransomware sem medo, tá? Mas, a grosso modo, você já vai perceber que ele vai falar sequestro e ele vai falar resgate. Falou essas palavrinhas, pode marcar ransomware sem dificuldade. E é um dos ataques aí que mais caem, né, em concurso, porque o Brasil, ele é somente o terceiro país do mundo que mais sofre esse tipo de ataque. Vamos aqui só detalhar alguns outros. Olha só, vou colocar aqui na próxima tela para que nós possamos aprender sobre o spyware. Spyware. Olha só, nós temos aqui na letra C, na letra D, perdão, você pode perceber que nós temos o spyware. Spyware são programas espiões e nós temos três modalidades de spywares, ou seja, três modalidades de programas espiões. Então, vamos lá, vamos entender esses detalhes, tá? E olha só o que nós temos. Temos o seguinte, quando a gente fala sobre o spyware, nós temos uma modalidade chamada de keylogger.
Nós temos outra modalidade chamada de Screen Logger, tá? E aqui nós temos o Adware. Beleza, vamos entender esses três aqui. Keylogger, tá? Beleza? Nós temos aqui o Screen Logger e nós temos o Adware. Percebe o seguinte, aqui na própria questão ele colocou o Spyware, tá? Ele colocou o Spyware e ele colocou o quê? O Keylogger. Então percebe que ele já colocou dois da mesma modalidade, dois programas espiões. Então aqui quando a gente fala sobre o Keylogger, percebe que o Key aqui para a gente vai significar teclas. Então, ó, o hacker ali, o cara do mal, ele vai capturar todas as teclas que você digitar no seu computador. Claro que você não vai perceber isso. Por quê? Porque spyware para a gente significa programa espião. Então você não vai saber disso. Você não sabe que tem um programa espião ali instalado. Então o Keylog ele captura todas as teclas digitadas no seu computador. Seja lá usuário e senha, seja dados de cartão, seja lá qualquer coisa que você digitar, ele vai capturar e vai enviar para a pessoa que instalou ali no teu computador. Screen Logger, lembra do print screen? Pois é, então ele vai tirar prints da sua tela. Mas com base no quê? Com base nos cliques do mouse. Toda hora que você der um clique, ele vai tirar um print da sua tela e ele vai enviar para aquela pessoa que instalou o programa espião. E o Adware, por sua vez, ele vai jogar para você ou as propagandas. Ou também pode ser falado de anúncios, tá? Propagandas ou anúncios. Ótimo. Sabe aquelas propagandas? Sabe aqueles anúncios que ficam aparecendo para você toda hora? Aí tu fala assim, mas que inferno é isso? Agora você já aprendeu, que são os address. Address são as propagandas que ficam aparecendo ali para você. Belezinha? Tranquilo isso aqui? Então, ó, aprendemos ali o que é keylogger, aprendemos o que é o spyware, aprendemos o que é o ransomware, vamos revisar o que é vírus e o DDoS. DDoS não é um tipo de malware, então isso aqui já fica fácil para você. Porque o DDoS, eu até vou colocar aqui, DDoS é um ataque. É um ataque, tá? Beleza? Que é utilizado. Professor, então vamos entender isso aí. Vamos pensar da seguinte maneira. Olha só. Vamos pensar que aqui, ó, nós temos o site ou sítio da banca a qual vai fazer o seu concurso, beleza? Então, ó, o site da banca está aqui. E aí imagina só, depois da prova sai o gabarito, não sai? Beleza. E aí depois que sai o gabarito, você vai perceber que existem vários computadores, todo mundo que fez a prova vai acessar o quê? O site da banca e ó, vai fazer isso aqui, ó, vai fazer o acesso ao site da banca, não é? E aí o que pode ocorrer com o site da banca? O site da banca pode cair. Isso é muito comum de acontecer. Mas o que ocorre? Isso daqui você vai perceber que quando os candidatos acessam o site da banca, eles não acessam com a finalidade de derrubar o site. Eles acessam com a finalidade de pegar o gabarito. Essa é a finalidade. Só que tem um tipo de ataque que a gente chama de DOS ou DDoS, eu vou diferenciar para você, que é justamente o ataque de negação de serviço. Como assim? Eu vou programar vários computadores, que a gente vai chamar de robôs, para que esses robozinhos façam o quê? Façam acesso a um site, a um serviço, a um servidor, para que aquele servidor, aquele serviço ou aquele site, ele saia do ar. Então, a finalidade do ataque de DOS ou DDoS é justamente o quê? É justamente derrubar, não é? É justamente derrubar o serviço. Então, olha só. Quando eu pego somente um computadorzinho aqui, ó, vou colocar do lado de cá. Quando eu pego somente um computadorzinho aqui, ó, eu vou chamar de DOS. Por quê? Esse computadorzinho aqui pra gente, nós vamos chamar de bot. Professor, o que significa bot? Bot é o mesmo que robô, beleza. E olha só, percebe que aqui nós temos vários computadores, não é? Então isso aqui pra gente vai ser bot net. Então, ó, net aqui pra gente, ó, vai significar rede, e bot pra gente vai significar robô. Então aqui pra gente vai ser uma rede de robôs, beleza? E olha só a diferença. Quando eu falo somente do ataque de DOS, nós vamos ter um ataque ao qual somente um robozinho, ó, ele vai ficar fazendo um monte de acesso até chegar aqui. Ele pode derrubar o site da banca? Pode com certeza. Só que é um pouquinho mais difícil.
Mas se ele falar para você DOS, é porque é apenas um, tá? Agora, se ele colocar assim, ó, DDoS, é porque são vários, é uma rede de robôs. Então, ó, olha só o que que vai acontecer. Eu posso programar esses robozinhos, ó, para que todos eles façam acesso ao mesmo tempo. Isso é o que a gente chama de enxurrada de pacotes, tá? A gente vai acontecer o quê? Uma enxurrada de pacotes. E aí o site, né? Esse site ali, aquele serviço, possivelmente vai fazer o quê? Vai cair. Então, o DDoS ou DOS gera, olha só o que que ele gera, negação de serviço, beleza? Então ele vai conseguir derrubar um site, ele vai conseguir derrubar um servidor. Então é para isso que serve o DDoS. Deu para entender isso aqui? Deu. Professor, como é que eu posso me proteger disso? Eu posso me proteger disso aqui de algumas maneiras. Uma delas é a gente adicionar um firewall aqui, ó. O firewall ele pode fazer os bloqueios aqui pra gente. Só que um outro recurso que vocês odeiam, mas que ajuda pra caramba, é aquele tal de não sou um robô. Tu lembra daquele negócio? Ah, professor, eu lembro. Eu odeio aquele negócio de não sou um robô. Pois é. Esses robozinhos aqui, galera, eles são programados para fazer somente uma ação. Qual é a ação? A ação de acessar aquele serviço ou aquele servidor. Beleza. Ele não sabe o que que é uma moto, ele não sabe o que que é uma faixa de pedestre, ele não sabe o que que é uma montanha, ele não sabe o que que é uma ponte. Às vezes nem tu sabe. Então, isso aqui, ó, é alguns recursos aí que a gente pode utilizar, né, para proteger o nosso servidor ou o nosso site. Deu para entender isso aqui? Então, bem tranquilo, bem fácil, né? E agora vamos revisar, por fim, né, na questão ali de número 1, a parte do vírus. Vírus, ele vai parecer muito com um vírus biológico. Percebe o seguinte, aqui nessa caneta tem um vírus da Covid, vamos pensar assim. E aí eu passei a mão aqui no vírus da Covid. Tá, lavei minha mão com álcool de imediato, não tive nenhuma outra ação. Eu estou infectado? Negativo. Agora, olha só, tem aqui o vírus da Covid, passei a mão aqui, passei a mão no rosto, no olho, tirei uma meleca do nariz. Tecnicamente eu estou infectado? Sim. Por quê? Porque teve uma ação minha. Então, o vírus de computador precisa de ter uma ação. Você tem que baixar o arquivo que esteja infectado e você precisa abrir, você precisa executar aquele arquivo. E aquele arquivo que está infectado, ele vai passar a infecção para o seu computador. E quando a gente fala de vírus, o vírus só infecta programas e arquivos. Ele não infecta pastas, beleza? Então estamos revisados sobre essa temática aqui, questãozinha de número 41, gabarito letra E, de efetivo seremos. Bora lá, questãozinha de número 42, questãozinha fácil, né? Questão fácil e você não pode errar esse tipo de questão. Olha só o que nós temos na questãozinha de número 42, que diz o seguinte: considere o seguinte trecho da planilha elaborada pelo Microsoft 365. Professor, o que é esse tal desse Microsoft 365? A versão para você não vai importar não, mas caso você queira saber, é a versão ao qual você consegue utilizar de forma online. Você não precisa nem instalar, mas se você quiser instalar, você pode. Afinal, o computador e o programa são seus, então dá para você instalar com muita tranquilidade. Em português, com os dados de números de ocorrências atendidas por cada grupamento bombeiro militar do Distrito Federal. Então, nós temos aqui uma planilha, né, o grupamento, quantas ocorrências, né, foram ali atendidas. E o examinador colocou aqui, ao inserir a função, e olha só, maior. Professor, o que a função maior vai trazer para a gente? Primeira coisa, você tem que entender que essa parte aqui, ó, é o intervalo. Intervalo, que é onde nós vamos procurar. Então, já marque isso aqui. De B2, lembrando que, ó, 2 pontos significa o quê? 2 pontos para a gente significa até. Ponto e vírgula significa o quê? E. Isso ali para o intervalo é muito importante você saber isso aqui. Beleza? Então, ó, ali nós temos o até, não é? B2 até B6. Então, ó, B2, você faz esse sinal aqui, essa cantoneira, até B6. Você faz este sinalzinho aqui, essa cantoneira. Agora basta você ligar os pontos em linha reta. Ó. Ligou os pontos em linha reta sem fazer curva, você vai conseguir marcar o quê? Você vai conseguir marcar o intervalo, que é a nossa seleção. Beleza? Quando a gente fala da função maior ou menor, nós temos o que a gente chama de critério. Como assim, professor, critério? O que vem aqui depois do ponto e vírgula, nós vamos chamar de critério. E ali você percebe que o critério é o quê? O número 2. Quando a gente fala do número 2, nós vamos falar que nós queremos o segundo.
Professor, e se fosse o número 3, nós queremos o terceiro. Se fosse o número 4, nós queremos o quarto e assim por diante, tá? Então, olha só, como é que você vai ler essa função? Você vai ler assim, ó, segundo maior valor deste intervalo que a gente marcou. Então, olha lá, basta você observar na sua planilha, né, que você marcou ali, e observar quem é o segundo maior valor. Professor, mas só que eu fiquei com dúvida quando ele falou assim, ó, ao inserir a função igual maior, B2 até B6, ponto e vírgula 2, na célula A8. Tu ficou com dúvida nisso aí? Conta para mim aí. Professor, fiquei um pouquinho. Olha lá, quando ele fala assim, na célula A8, é porque ele vai inserir aquela fórmula, aquela função, na célula que está vazia. Então, o resultado que vai retornar ali, ele vai aparecer onde? Ele vai aparecer na célula o quê? A8, beleza? Então, vamos lá, vamos ver aqui qual é o segundo maior valor. Quem é o primeiro maior valor? O primeiro maior valor para a gente aqui é o número 56, concorda? Beleza? O segundo maior valor para a gente é o número 43. Então, aqui o nosso gabarito é gabarito letra C, de canelinha de cachorro, beleza? Então, ó, aqui onde ele inseriu a fórmula, aparecerá o número 43. Então, tranquilo isso aí. Então, percebe que quando nós tivermos a função maior e a função menor, existe o critério. Você precisa saber qual a ordem que ele quer. Se ele quer o primeiro, se ele quer o segundo, terceiro, quarto, quinto, ele vai te informar qual é ali, de fato, a ordem que ele quer, tá? Beleza? Então, vamos lá, vamos mais um pouquinho, vamos evoluindo. Olha só a questãozinha de número 43, que cobra aí de você a parte do Microsoft Word. Ele fala assim, ó, assinale corretamente a aba, lembrando que aba pode ser chamada também de guia, também pode ser chamada de guia, que é o mesmo que um menu, beleza? Do Word que possui a função inserir citação. Ele coloca na letra A, desenhar, letra B, referências, letra C, inserir, letra D, página inicial e letra E, revisão. Quando a gente fala sobre citação, você concorda comigo que é algo mais acadêmico? Isso aqui é algo mais acadêmico. Se é algo mais acadêmico, então nós temos uma guia voltada para esses recursos mais acadêmicos. Professor, qual guia é? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Existe uma lógica por trás das guias que foram montadas ali no Word. Não foi de forma aleatória que eles foram colocando ali, não. Eles colocaram ali, por exemplo, na guia página inicial, conforme ele colocou aqui, ó, ferramentas básicas, ó, ferramentas básicas, como por exemplo, negrito, itálico, justificado, centralizado. Então, tudo isso aí são ferramentas o quê? Ferramentas básicas. Estão ali dentro da guia página inicial, como você já bem conhece aí. Professor, não conheço muito não. Beleza, vou trazer o Word aqui para você na tela, só para você observar. Aqui, ó, partes aqui onde nós temos ferramentas básicas, onde a gente utiliza para facilitar a nossa vida ali o tempo todo. Beleza. Vamos aqui. Quando a gente fala da guia inserir, muita gente veio aqui, ó, e marcou letra C e errou a questão de graça, porque caiu na pegadinha. Porque lá em inserir, nós não temos essa parte da citação, porque citação é algo mais acadêmico. Quando a gente vem aqui em inserir, nós temos os recursos mais básicos, tais como imagem, tabela, formas, gráficos, vídeos, comentários, cabeçalho e rodapé, caixa de textos. Isso tudo nós temos aqui na guia inserir. Então, ó, não é. Quando a gente fala da guia desenhar, isso aqui é algo relacionado ao quê? É quando você vai utilizar justamente os seus dots, né, de desenho, onde você vai utilizar ali os recursos que você tem para você utilizar, aí os riscos aí na tela, é justamente como eu estou fazendo aqui para você. Eu já rabisco aqui na nossa tela, não é? Então, beleza. Só para a gente o quê? Guia, referências e revisão. Revisão, você vai lembrar que são os últimos ajustes. Como assim? Você vai verificar erro de ortografia e gramática. Você vai verificar ali para você também, ó, dicionário de sinônimos, contagem de palavra. Pedir para que o próprio computador leia em voz alta para você perceber como é que está o texto. Por aqui também eu consigo proteger o texto, evitando edições, tá? Então, tudo isso aqui a gente consegue. Logo, para a gente ficou o gabarito letra B de bombeiro, né? Ou bora passar. Porque na guia referências, nós temos algo relacionado mais a trabalhos acadêmicos. Como, por exemplo, ali,
nós vamos ter o sumário. O sumário também está por aqui, ó. Guia referências, deixa eu só voltar aqui. Guia referências, ó. Temos o sumário, temos inserir nota de rodapé e olha só aqui, ó, inserir citação, tá? Então aqui você pode adicionar uma citação ou até mesmo inserir legendas, referências cruzadas, índices de ilustrações e assim por diante. Então, já se liga nesses detalhes, percebe que eu falei uma característica bem marcante de cada guia. E normalmente quando ele te pergunta isso, é querendo saber de você se você conhece as características dessas guias, tá? Beleza? Então, vamos lá, só para você observar. Já coloquei aqui no teu materialzinho também, ó, referências e aqui está a citação. E olha só, o próprio Word ele já te explica o que é citação. Dar o crédito de uma fonte de informação, citando o livro, o artigo ou outro material de onde ela se origina. Você pode escolher de uma lista de fontes salvas ou adicionar uma nova. O Word formatará a citação de acordo com o estilo selecionado. Beleza, isso é algo bem acadêmico, né? Vamos lá para a nossa penúltima questão, questãozinha de número 44, que fala assim. No sistema operacional, o Windows percebe que ele nem coloca a versão e ele já te fala logo na frente ali, ó. E aí cabem todas as suas versões. Professor, quais são as versões do Windows? Ó, nós temos a versão XP, que já foi descontinuada. Nós temos a versão Vista, que já foi descontinuada. Nós temos a versão 7, que também já foi descontinuada. E aí nós temos as opções, as versões válidas 8, 8.1, nós temos a versão 10, cuidado que não tem a 9, tá? Pularam. E nós temos a versão 11, que é a versão mais recente até aqui. Beleza? Então, essas daqui são as versões que nós temos. E ele continua lá falando, ó. E aí cabem todas as versões. Esse aplicativo dá ao usuário condição de gerenciar. Então, ó, para que serve o sistema operacional? Para gerenciar os recursos, tanto de hardware quanto de software. Gerenciar diversos aspectos de configuração. Pronto, aqui está a palavra-chave, ó. Aqui está a palavra-chave da questão. Ele falou que você vai fazer o quê? Configurações. Beleza. E ele continua. Configuração do ambiente operacional, desde a simples mudança das cores utilizadas até os valores das variáveis de ambiente. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Galera, quando ele falar sobre configurações, você sempre vai marcar o quê? Painel de controle. Lá no painel de controle é onde você faz as configurações. Você consegue fazer as configurações de usuário, conta, parte estética, né, que é a interface gráfica. Você consegue fazer as configurações de segurança, configurações, painel de controle, e é isso que você tem que lembrar aí no dia da sua prova. Professor, mas lá no Windows também tem uma tal de configurações. Tem. Quando a gente fala no Windows, nós temos tantas configurações como o painel de controle. E qual é a diferença de um para o outro? Somente a parte estética, tá? Então, o painel de controle, você faz o quê? Configurações. E quando a gente fala do explorador de arquivos, ou Windows Explorer, a letra D e a letra A é a mesma coisa. O Windows Explorer e explorador de arquivos. Para que serve isso? Gerenciar arquivos e pastas. Então aqui você faz esse gerenciamento, tá? Beleza? Assistente de conexão é para você se conectar a uma rede, a uma internet, tudo mais. Então, beleza. O Windows Explorer, como você já bem sabe, é a mesma coisa aqui, e faz o gerenciamento. E gravador de passo, professor, ele vai ver para onde eu estou andando, é? Não, não. Não é exatamente para onde você está andando, mas para onde você está clicando. Ele vai pegando ali o que você está fazendo na tela, tá? Então ele vai gravando os passos a passos ali para você, por exemplo, ensinar um tutorial. Show? Então, vamos lá. Olha só, painelzinho de controle aqui, ó. O que ele fala? Ajuste as configurações. Olha só. Falou configuração, você vai marcar quem? Painel de controle. Beleza? Então, ó, consigo mexer na parte de sistema e segurança, rede e internet, hardware, que é a parte física, e sons. Programas consigo desinstalar, bem como instalar também, tá? Consigo desabilitar programas ali padrões. Conta de usuário, ao qual eu posso criar um usuário, posso alterar permissões, aparência, relógio e região. E olha só, aqui facilidade de acesso, beleza? Então, ó, aqui no relógio e região é onde você também consegue fazer alteração do idioma do seu sistema operacional. E é muito comum eles colocarem em prova, falando que quando você instala o Windows, já vem com todos os idiomas instalados. O que você acha? Certo ou errado? Oxe, erradíssimo, galera. Imagina só, quantos idiomas nós temos no mundo. Imagina se quando você instalar o sistema, ele baixar
todos os idiomas, vai ficar sobrecarregado. Então ele vem com o idioma padrão ali, né, que você comprou, por exemplo, português, inglês, espanhol, seja lá qual for. E aí, caso você queira colocar outro, você tem que baixar da internet para ele poder, né, trabalhar dessa forma, tá? Então falou configuração, você vai lembrar de quem? Lembra do painel de controle. E aqui eu coloquei para você o Windows Explorer ou explorador de arquivos, que é justamente onde você consegue fazer o gerenciamento de arquivos e pastas, consegue também fazer o gerenciamento aí das unidades, que é, por exemplo, seu HD, seu SSD, seu pendrive também, tá? E por fim, nossa última questão, essa daqui é muito tranquila. Essa daqui não pode perder não, hein? Assinale a alternativa aqui o quê? Que não, ó, que não corresponda a um dos princípios, que também pode ser chamado de pilares da segurança da informação. Então, lembra que quando a gente fala dos princípios ou pilares, nós temos aquele nosso mnemônico, SIDAM, SIDAM ou DICAM, o que ficar mais fácil. Então, olha só, quem é a letra C? Confidencialidade, algo confidencial, né? Algo sigiloso. Integridade, algo que não teve nenhuma alteração. Disponibilidade, algo que tem que estar disponível sempre que o usuário precisar. A autenticidade, autenticidade. E aí, qual que você vai marcar lá? E não repúdio, repúdio, tá? Beleza? Não repúdio é você não negar a autoria depois que você logou no sistema. Você não pode negar a autoria, tá? Então, ó, autenticidade tem? Sim. Confidencialidade tem? Sim. Equidade, que diacho de equidade? Aqui na segurança da informação não tem equidade, não. Equidade ali é tratar os iguais nas suas diferenças, né? Algo ali, ó, equidade ali, né? Então, isso é o que a gente busca no mundo atual, né? Mas na segurança da informação não tem isso aqui, não. Mas temos o quê? Integridade e disponibilidade. Cuidado com esses princípios, porque sempre cai isso aí para você. E você não pode dar mole e perder isso daí, tá? Beleza? Então, gabarito aí pra gente. Gabarito letra C, né? Sai daí. Eu errei ali no gabarito. Deixa eu até colocar aqui o gabarito certo, para não ficar o gabarito errado ali embaixo. Então, gabarito letra C, canelinha de cachorro, beleza? Então, show de bola. Finalizamos aqui mais um simuladinho, né? Mais a correção. E ó, qualquer dúvida me chama lá no Instagram. E lembrando que toda quinta-feira, ao meio-dia, lá no meu canal do YouTube, basta procurar meu nome, Professor Jefferson Rodrigues, que você encontra lá no meu canal. Se inscreva no canal, porque toda quinta-feira, ao meio-dia, temos live ao vivo. E fica gravado também, caso você não possa assistir ao vivo, beleza? Então, tamo junto, valeu e até o próximo simulado.